Essa falta de atenção que você está sentindo, de diálogo da governadora com os aliados, com vocês do Partido Verde, é por isso que você já disse que vai votar contra o projeto do governo que mantém em 20% a alíquota do ICMS. Esse é um projeto muito polêmico que está sendo analisado pela Assembleia, né? Vocês votaram anteriormente, aprovaram a lei que a alíquota a cobrança da alíquota de ICMS passou de 18% para 20%, mas só até 31 de dezembro, passando depois, voltando para 18%, desde que houvesse uma compensação por parte do governo federal. Você acha que a compensação já foi feita e você vai votar contra a governadora, contra o projeto do governo? Primeiro, eu tenho que deixar bem claro que não é por qualquer tipo de insatisfação minha que eu vou me posicionar. Sim. Sobre essa matéria, né? Coincidiu a chegada da matéria com o meu retorno, porque depois que eu voltei de Recife, depois da cirurgia e da alta, e os médicos queriam que eu ficasse 60 dias afastado. Eu disse, não, doutor, boto só 30 dias aí que tá bom, eu estou bem. E assim voltei para a Assembleia, né? Essa semana o trabalho normal. Não é por isso, né, por uma insatisfação nesse relacionamento. Claro que existe um desgaste nessa relação, mas por convicção. O ano passado nós aprovamos uma matéria, na minha vida pública, talvez a mais difícil, onde eu dei um voto, no pós-eleição, as pessoas em dificuldade, as empresas também, momento de economia do país de muita incerteza, mudança de governo pós-eleição, né, onde foi eleito o novo presidente, no caso hoje o presidente Lula. Isso. E o governo em dificuldade por conta de uma medida eleitoreira, diga-se de passagem, do governo anterior, que às vésperas das eleições, né, para baixar o preço dos combustíveis, uma medida popular, mas que nós sabíamos, e eu cheguei a fazer pronunciamento na Assembleia, que aquilo ali ia ter uma repercussão, naturalmente, na arrecadação dos estados e dos municípios. E realmente aconteceu, e o Rio Grande do Norte teve uma perda muito substancial. Ao final do ano, já nos últimos dias, o governo dá entrada naquele projeto, que precisava ser uma matéria dessa natureza, de aumento de percentual de uma alíquota, de um imposto, então tem que ser aprovado de um ano para o outro, de um exercício para o outro. Então, você imagina, em dezembro, nós fomos eleitos, né, e outubro, em dezembro, ter que votar uma matéria tão impopular. Mas os números foram colocados, o déficit era muito grande e a tendência realmente era que nós tivéssemos aí talvez até um colapso financeiro a nível de governo e de Estado, trazendo prejuízos como talvez até a volta do atraso dos salários, algo que foi corrigido no primeiro governo da professora Fátima Bezerra. Além dos já atrasados compromissos com fornecedores. Então, nós, imaginando que seria por um período, como estava estabelecido, de 9 meses, porque tem que respeitar a noventena, como se chama, esse é o termo que se utiliza. Sim. Então, teria validade, mesmo aprovado em dezembro, de abril a dezembro, que é o que está ocorrendo, né? Isso. Nós já estamos nos aproximando do final do ano. E que seria temporário, e se houvesse a compensação do governo federal, que ainda não tinha assumido, se interromperia aquela cobrança majorada de 18% para 20%. Isso. Foi feita essa negociação, esse pagamento, essa restituição, essa devolução está sendo feita de forma gradativa, né, paulatina pelo governo federal para os estados. E então está valendo ainda a letra de dezembro. Mas fomos surpreendidos, né? Primeiro com algumas notícias pela imprensa e depois, né, a oficialização da proposta já encaminhada à Assembleia de tornar permanente esse aumento de 18% para 20%. Então, eu penso que o governo do Estado teve a oportunidade durante o ano de fazer os ajustes necessários, de buscar alternativas,
Nós entendemos que a economia do Brasil ainda não se consolidou, não se estabilizou. É um momento ainda de muita incerteza. Você acha que alternativas seria interessante que o governo tivesse buscado? Olha, primeiro, quando houve o aumento de 18 para 20, aqueles que atuam no comércio, na indústria, nos serviços e que geram emprego e renda, disseram que o Rio Grande do Norte ali perderia competitividade, porque estaria com um imposto maior do que os estados vizinhos. Então, mas nós entendemos que era necessário aquele sacrifício e até uma parcela do empresariado terminou assim aceitando, né? Com desagrado, mas aceitando aquele momento, até porque também um estado como o nosso, que ainda é muito dependente, né, dessa estrutura e desses recursos governamentais, né? Quer dizer, se o Estado estivesse mal, ficaria mal para o comércio, para a indústria, para as atividades empresariais como um todo. Então, não foi feita essa adequação. Eu acredito que o governo imaginava um melhor desempenho da economia também, uma recuperação da economia. Não foi isso que aconteceu. Mas, não por isso, eu acho que nós devamos estender de forma permanente, porque as pessoas também estão endividadas, né? Nós temos assistido e temos conhecimento de pesquisa do nível de endividamento da população brasileira e da população do Rio Grande do Norte. Aqueles que empreendem também estão com muitas dificuldades, né? Reduzindo o posto de trabalho, e tudo isso é preocupante. Por outro lado, eu enxergo essa nova configuração, porque um dos argumentos utilizados pelo governo é que são dois argumentos. O primeiro, que os estados vizinhos agora estão também adotando essa majoração de 18% para 20%. Então, o Rio Grande do Norte como permanentes igual. Também? Ou... Não sei, confesso que não sei, mas estaria aumentando. Parece que a Paraíba já aumentou, para 20%. Ceará, o Pernambuco parece estar discutindo a questão. Eu diria que seria o momento, talvez, da redenção da economia do Rio Grande do Norte. Ora, se esse ano for um ano difícil em termos de competitividade, nós poderíamos manter os 18%, a volta dos 18%, e oferecer mais oportunidade para quem quisesse investir no Rio Grande do Norte. Então, nós faríamos o caminho contrário. Eu penso não que se aventou, pelo menos, você disse que você não quer essa manutenção de 20%, seria uma coisa temporária, mas não se aventou, pelo menos, assim, alguém apresentar uma emenda ou alguma coisa para que não seja permanente, seja por mais um tempo? Isso não apareceu nesse projeto? Esse projeto, eu faço parte da Comissão de Justiça e já no meu primeiro dia nos deparamos com esse projeto. Eu voltei às minhas atividades. Isso. E lá, na Comissão de Justiça, compete, né, cabe análise preliminar dos projetos. Então, do ponto de vista legal, não há nenhum problema. O governo pode mandar essa medida a ser apreciada pela Assembleia. Então, já mandou, foi lido. No âmbito da comissão, nós chegamos à conclusão de que não deveríamos votar ainda antes de ouvirmos tanto representantes do empreendedorismo do Rio Grande do Norte, né, da agricultura, do comércio, da indústria, todas as cadeias produtivas, e o próprio governo também em suas explicações. Porque uma segunda explicação, ou o segundo argumento que está sendo apresentado também, é que a reforma que está em curso no Congresso Nacional, a reforma tributária, muito aguardada, e ainda sem acordo, ela tramita. Isso. Ela vai estabelecer que a partir de 2029 os estados sejam ressarcidos, sejam agraciados com recursos federais de acordo com a média da arrecadação. Então, não, vamos aumentar a arrecadação para no futuro. Mas, ora, isso é para 2029, a discussão ainda está no Congresso Nacional, não foi nem aprovada, ainda há muita polêmica. De forma que nós vamos participar do processo de discussão e eu estou antecipando aqui os meus argumentos, no sentido de que isso tem que ser repensado.